Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, Jota. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não sei com quem vocês iam ter aula agora, mas me pediram para entrar para substituir. Eu acho que o outro professor deve estar lá no colégio. Quem que seria, hein? Deixa eu ver aqui. Bom, sei lá. Vamos lá. Vou colocar aqui minha listinha de chamada. E tá aí. Dá para ver a telinha, pessoal? Sim. Sim. Beleza, então. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Aline. Amanda. Presente. Anne. Caroline. Presente. Branca. Aqui. Caio, não, né? Caio tá aqui, professor. Ah, o Caio. Tá certo. Marquei errado aqui. Camila? Presente. Carlos Eduardo? Danilo? É o Koji? Eu. Gabriela Rodrigues? Gabriele Junqueira? Presente. Giovanni? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Giovana Santos? Aqui. Guilherme Azevedo? Eu. Gustavo Segura? Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Isabela Cruzado? Isabela Gil? Presente. Isadora Cristina? Lucas e Marcos? Marcele? Marco Antônio? Marco Antônio? Matheus Evangelista? Presente. Beleza. Matheus Cali? Matheus Rodrigues? Maísa? Aqui, Jota. Mel? Aqui. Michele? Aqui. Natália? Natan? Renan? Isa? Tainá? Thaisa está presente, professora, que aqui travou. Ok. Tainá? Vinícius Bezerra? Vinícius Nunes? Aqui, professor. Bezerra? É. Vinícius Nunes não, né? Yasmin? Não. Beleza. Não chamei alguém aí, pessoal? Por acaso? Opa, deixa eu colocar de volta aqui. Deixa eu ver aqui, admitir. Deixa eu só o lobby aqui como é que está. A Aline acabou de entrar. Deixa eu marcar aqui. Mas ok. Deixa eu só ver, só um instantinho. Tá. Mesmo mãozinha levantada. Beleza. Só um minuto, pessoal. Deixa eu colocar aqui a postelinha de vocês. Ah, eu vou abrir minha canetinha aqui. Preciso abrir. Pera lá que eu já vou abrir aqui. Vou arrumar essa caninha.
Ítalo, que surpresa agradável. Olha aí. Deixa eu anotá-lo aqui. Isabela Carvalho. Ok. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Só um instantinho aí, pessoal. Só um minutinho. Já foi? Eu não estou conseguindo abrir aqui, só um minuto. Só um instantinho aqui. Uma travadinha aqui. Deixa eu ver se vai agora. Só um instante. Vamos ver se vai agora. Um pouquinho, pessoal. Vou ter que sair aqui e entrar de novo para ver se eu consigo ativar. Espera só um minutinho. Acho que agora vai. Vamos ver, vamos ver. Dá para ver a postilha aí, turma? Sim. É assim. Agora foi. Beleza. Às vezes dá umas travadas aqui, não sei o que acontece. Na última aula, nós estávamos vendo, né, os processos, né, eletroquímicos não espontâneos. Ou seja, a eletrólise, quando nós precisamos fornecer energia elétrica, né, corrente elétrica, para promover reações de óxido-redução. Então, é o processo inverso da pilha, né? Uma pilha, ela usa, né, reações espontâneas de óxido-redução para produzir energia elétrica, produzir eletricidade, e a eletrólise é o processo inverso. A partir da eletricidade, da corrente elétrica, nós, né, realizamos reações de óxido-redução, de interesse, né? Então, deixa eu encontrar aqui o capítulo onde nós paramos, lá no comecinho. Vamos lá, adiante. Deixa eu ver em que página que nós estávamos. Tá aí, ó, na página 40.
a nossa eletrólise, discutimos aqui essa introdução, né? E aí, temos aí a definição da eletrólise, como vocês viram, né? Uma reação de decomposição, e essa decomposição de uma certa substância vai acontecer em função da corrente elétrica, da eletricidade. Esse processo de eletrólise ele é muito importante, né, em termos industriais, porque você, com esse processo, né, obtém uma série de substâncias de interesse. Você faz purificação de metais, né, obtém metais, né, como alumínio, os metais alcalinos e alcalino-terrosos, né, obtém aí substâncias que são, né, não metálicas, vamos, por exemplo, aí dizer gás cloro, gás flúor, né, gás hidrogênio, uma série de substâncias que são obtidas a partir desse processo de eletrólise. Então, as aplicações práticas já são de uso, né, extensivo. Então, a eletrólise pode acontecer de duas maneiras. Você pode ter a eletrólise ígnea e a eletrólise em solução aquosa. As duas vão acontecer de maneira, né, semelhante. Você vai usar uma única célula, né, uma única cuba eletrolítica, e nessa cuba eletrolítica, como é mostrado aqui na imagem, o que acontece? Você vai colocar 2 eletrodos e vai ligar esses eletrodos numa fonte que vai gerar corrente elétrica. Essa cuba eletrolítica, então, você vai colocar uma solução aquosa dentro dela. Essa solução aquosa vai conter o quê? Um sal dissolvido, né? Uma substância que vai estar dissolvida, ou você vai colocar um sal fundido, derretido. E você vai fazer a ligação aqui entre esses eletrodos, vai fluir uma corrente elétrica dentro dessa cuba eletrolítica, e eu vou ter a presença de cátions e ânions, que vão estar, né, livres dentro dessa substância da cuba eletrolítica. Essa substância pode ser aquele sal derretido, então eu vou ter uma eletrólise ígnea, quando eu fundo a substância, um sal ou um óxido, e ele fundido, derretido, vai ter os seus cátions e ânions com liberdade de se movimentar, e eu posso pegar essa substância também e dissolver em água, para fazer o mesmo processo. Mas, de maneira geral, nós temos que estabelecer aqui um padrão da fonte geradora, né, de elétrons, a fonte geradora de corrente elétrica. Esse padrão é indicado por essas duas barras que estão vindo aqui do lado esquerdo. Uma barrinha menor, que representa o polo negativo da pilha, e uma barra maior, que representa o polo positivo da pilha, do gerador elétrico. O fluxo de elétrons, ele sempre vai, então, partir aqui do polo negativo, saindo do polo negativo e entrando no polo positivo. Então, o circuito fechado, né, vai fornecer esses elétrons para essa região onde eu tenho a minha substância. Então, liguei aqui a minha pilha. Essa pilha aqui vai ser nosso gerador, né? Tem aqui o seu polo negativo e tem aqui o seu polo positivo. O fluxo de elétrons parte do polo negativo e vai entrar neste eletrodo. Esse eletrodo, agora, na eletrólise, vai ser o nosso cátodo. Ele vai ser o polo negativo da eletrólise. Por que ele vai ser chamado de cátodo? Porque dentro da solução, como esse polo é negativo, os cátions que estão na solução ou no sal fundido vão migrar para esse eletrodo. E como são cátions que migram para esse eletrodo, ele vai ser chamado de cátodo. Por outro lado, no polo positivo, onde eu tenho os elétrons, né, retornando para o circuito da minha pilha, do meu gerador, eu vou ter aqui, então, como é um polo positivo, ele vai ser o nosso ânodo, porque os ânions que estão aqui dentro da cuba eletrolítica vão ser atraídos para este eletrodo de polo positivo. Então, na eletrólise, o que vai acontecer com relação ao sinal dos polos, positivo ou negativo, a única coisa que vai mudar é que eles vão inverter. Como é um processo forçado, eu vou ter, então, cátodo, polo negativo, eletrodo de polo negativo,
e ânodo, eletrodo de polo positivo. Mas os processos que vão acontecer nesses eletrodos serão os mesmos. No cátodo vai continuar acontecendo a redução e no ânodo vai continuar acontecendo a oxidação. Até aqui tudo bem, turma? Tudo certo. Então tá aqui, pessoal, né, a nossa definição. Há uma inversão dos sinais, né, negativo e positivo, com relação às células eletrolíticas, as pilhas. E os demais fenômenos que acontecem serão os mesmos, só vai inverter os polos porque agora você está forçando o processo, né? Você não está construindo uma pilha que vai gerar a energia, você está jogando energia através da pilha no processo. Então, na nossa eletrólise, o cátodo vai ser o eletrodo negativo, aonde acontece a redução. Então, você vai ter uma espécie que vai ser um C+, aqui, do seu cátodo, que vai ganhar elétrons, reduzir, para formar uma espécie neutra, C0, no seu cátodo. No ânodo, seu eletrodo de polo positivo, vai acontecer ainda a oxidação, então você vai ter uma espécie que porta cargas elétricas negativas, tem elétrons disponíveis, essa espécie vai perder elétrons, oxidar e formar, né, uma substância neutra, A0, referente ao ânodo. Então, só para organizar as ideias aqui, para a gente entender os processos, né, e não fazer confusão, com relação ao processo, né, eletroquímico, reparem que eu tenho na pilha o cátodo é polo positivo e o ânodo polo negativo. E na eletrólise, isso se inverte. O cátodo passa a ser o polo negativo e o ânodo o polo positivo. Os fenômenos de redução e oxidação continuam acontecendo nos mesmos eletrodos. Cátodo sempre acontece redução e ânodo sempre acontece oxidação. No cátodo sempre entram elétrons e no ânodo sempre saem elétrons. Só muda a polaridade. Ok, galera? Bom, tá, vamos falar agora a respeito da eletrólise ígnea. Então, a eletrólise ígnea vai acontecer quando você tiver uma substância iônica fundida. Então, os íons que vão ganhar liberdade naquele líquido, né, que você derreteu, a sua substância iônica, esses íons terão liberdade de movimentação, e então vão estar sujeitos, né, aos efeitos da corrente elétrica que você injeta naquela cuba eletrolítica. Para você fazer a fusão de um composto iônico, você precisa de uma altíssima temperatura, né? Essa temperatura elevada vai, né, exigir que você utilize eletrodos, que são eletrodos que têm também uma resistência a essa alta temperatura. E esses eletrodos também têm que ser inertes, ou seja, eles não podem participar das reações de oxidação e redução que estão acontecendo lá dentro da cuba eletrolítica. Quando eu quero trabalhar, então, com um eletrodo inerte, normalmente é utilizado aí eletrodo de grafite ou platina, que são substâncias aí que têm uma resistência muito grande a altas temperaturas, né? E também não interagem, não participam quimicamente das reações que possam ocorrer, das reações de oxirredução. Então, aqui está mostrando um esqueminha de um processo de eletrólise do cloreto de sódio. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a cuba eletrolítica, é instalado um gerador. Nessa cuba eletrolítica, então, eu coloco o meu cloreto de sódio, NaCl, fundido, derretido, sob altíssimas temperaturas, né? E aí, eu faço aqui a ligação do gerador, né, no meu cátodo de ferro e o meu ânodo de grafite. Conforme vai acontecendo a reação, né, vai acontecendo a eletrólise, eu tenho a liberação de gás cloro, que sai aqui por esse topo, e eu tenho aqui a formação
do meu sódio. Esse sódio, metal alcalino, vai ser recolhido, sódio sólido, né? Aqui nesse outro compartimento. Mostrando aqui do lado esquerdo, né? Eu tenho aqui o recolhimento, então, do sódio metálico. Então, eu fiz uma reação onde eu fiz uma decomposição do cloreto de sódio, do NaCl, liberando as substâncias simples que o formam, sódio metálico e gás cloro, através desse processo de eletrólise. Mas como que isso vai funcionar? O que vai acontecer, então, lá na sua cuba eletrolítica? Deixa melhor eu mostrar aqui na luzinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. E ver se vocês conseguem enxergar a minha lousa. Dá para ver aqui, pessoal? Dá para ver a luzinha aí? Dá? Então, como é que vai ser o processo, né? Então, a eletrólise ígnea. Então, vou pegar o meu sal, né? Salzinho fundido, e vou colocar dentro de uma cuba eletrolítica. Então, tem só uma cuba eletrolítica. Eu derreto aqui o meu sal e coloco 2 eletrodos inertes. Podem ser eletrodos aí de grafite. Ligo aqui um gerador, polo negativo, polo positivo. Quando eu faço, então, essa ligação, eu tenho aqui meu cloreto de sódio, né, fundido. Eu vou ter, então, íons Na e Cl-. Na+, Cl-. Quando eu derreto, né, faço a fusão do meu sal, então, na fusão, por meio do aquecimento, o NaCl, que era um sólido, ele vai, então, a partir da temperatura, liberar cátions Na+, mais Cl-. Isso aqui vai ter liberdade de movimentação dentro desse líquido, e quando eu coloco os eletrodos inertes, eu vou ter aqui polo negativo, polo positivo. No polo negativo, nós sabemos que será o nosso cátodo, de polo negativo. E o polo positivo será o nosso ânodo. Polo positivo. O que acontece, então, pessoal? Os elétrons vão sair aqui da pilha pelo polo negativo, vão entrar no cátodo, e esse cátodo, que tem um eletrodo inerte, vai transferir os elétrons para o sódio, para o cátion, que vai ganhar esses elétrons, sofrer a redução e vai se depositar aqui no nosso eletrodo na forma metálica. Então, no cátodo, que é o polo negativo, vai acontecer a redução, semi-reação de redução. Como que isso acontece, então? O sódio, Na+, vai ganhar um elétron e vai formar o sódio metálico, Na sólido. Bom, o sódio, então, ganhou esse elétron, reduziu, formou o sódio metálico e ele vai se depositar aqui no eletrodo, na forma metálica. O que acontece, então, agora? O circuito, o fluxo de elétrons não pode ser interrompido, precisa continuar fluindo. Alguém aqui tem que mandar elétrons de volta para a pilha. Quem vai mandar esses elétrons de volta será o nosso ânion, Cl-, que vai oxidar, mandar elétrons de volta para a pilha
E ele vai formar, então, no seu processo de oxidação, gás cloro, Cl2, gasoso. E neste eletrodo, então, vai começar a borbulhar gás cloro. Então, no ânodo, que é o nosso polo positivo da eletrólise, acontece a oxidação. E no processo de oxidação, eu sempre tenho esse fenômeno acontecendo nos não metais, lá na nossa eletrólise, é o nosso Cl-, o ânion, Cl-. Ele vai oxidar para formar gás cloro, Cl2, gasoso. Mas vejam que o balanceamento, para que eu tenha Cl2, eu preciso de 2 ânions, 2 Cl-. E com isso, 2 elétrons serão liberados. Vejam que, para obter a equação global da eletrólise, eu vou somar as duas semi-reações. A semi-reação catódica com a semi-reação anódica. Mas o balanço de elétrons tem que bater. Ó. Se 2 elétrons são liberados na oxidação, 2 elétrons são consumidos na redução. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2, antes de somá-las. Então, eu vou usar 2Na+, mais 2 elétrons, para formar 2Na sólido. E agora, eu posso cortar 2 elétrons de um lado, 2 elétrons do outro. E somando, então, as duas, né, semi-reações, eu terei aqui 2Na+, mais 2Cl-, é a mesma coisa que escrever 2NaCl, que estava no estado sólido. Na eletrólise, então, os produtos formados serão o quê? 2 sódio metálico mais gás cloro, Cl2, gasoso. Então, aqui eu tenho a equação global. Notem que eu juntei aqui 2Na+, com 2Cl-, os reagentes, então vai ser 2NaCl, produtos formados, 2Na, 2 sódio metálico, e o nosso gás cloro. A primeira equação, então, da fusão, não esqueçam que nós vamos ter que trabalhar com a proporção de 2 para 2 para 2. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo. Deu para acompanhar? Sim. Deixa eu voltar aqui. Entendeu? E colocar aqui de novo. Dá para ver a pulseirinha aí, turma? Sim. Ixi, tá demorando para carregar isso aqui. Então, pessoal, na eletrólise ígnea, é importante sempre, né, fazer essa colocação. Nós vamos pegar a substância iônica e vamos derretê-la, fundi-la. Uma vez que ela está fundida, eu vou mergulhar 2 eletrodos inertes e vou passar uma corrente elétrica ali. Essa corrente elétrica, então, vai promover as reações, as semi-reações de redução do metal e da oxidação do não metal. É um processo que não é espontâneo, porque se você fosse tentar medir uma diferença de potencial de cátodo e ânodo, você obtém um valor negativo para a diferença de potencial. E esse valor negativo está indicando, então, que é um processo não espontâneo, um processo forçado. Você está sendo, então, obrigado a fornecer energia para que isso aconteça. Vejam aqui a eletrólise ígnea, que envolve o óxido de alumínio, Al2O3, né? Esse óxido de alumínio está presente lá
no minério de alumínio, que é extraído para a fabricação do alumínio metálico, está presente na bauxita. A bauxita passa por um primeiro processo para purificar, vamos dizer assim, e obter a quantidade, né, de Al2O3, de alumina pura. Essa alumina pura vai ser colocada numa cuba eletrolítica, né, junto com algumas outras substâncias para diminuir o ponto de fusão e fazer com que a temperatura que aconteça a fusão seja mais baixa, para você não gastar tanta energia. E aí você faz a eletrólise da sua alumina. Nesse processo de eletrólise, então, da alumina, vocês reparem aqui nas equações do que acontece, né? Nós teremos a primeira dissociação que acontece, né? Pela fusão, Al2O3, sólido. Então, no aquecimento, eu vou ter a liberação de alumínio 3+, e oxigênio 2-. Você vai utilizar, então, essas quantidades balanceadas aqui de 2 mol de alumina, porque quando você for fazer o balanço dos elétrons, você precisa ter a mesma quantidade de elétrons que estão saindo na oxidação, vão estar entrando na redução. Então, no caso aqui do alumínio, né? O processo da semi-reação catódica, lá no polo negativo, a redução. O alumínio 3+, vai ganhar os elétrons para formar o alumínio metálico. No processo de redução, que acontece no ânodo, polo positivo, quem vai oxidar é o oxigênio, O2-. Então, O2-, ele vai fazer o quê? Oxidar para formar gás oxigênio, O2, e também liberar os elétrons. O processo, então, vai ficar com essas quantidades de balanceamento, porque na redução do alumínio, ele vai ganhar 3 elétrons, cada Al3+. Ganha 3 elétrons. E o oxigênio 2-, na oxidação, cada oxigênio perde 2 elétrons. E vejam, para que as quantidades de elétrons envolvidas no processo seja a mesma, eu multiplico pelas variações, né, invertidas. Então, eu multiplico a primeira equação por 2 e eu multiplico a segunda equação por 3. De forma que, se eu multiplicar a primeira equação por 2, os 3 elétrons de cada alumínio, né, e aqui a segunda multiplicação por 3, os 2 elétrons, né, de cada oxigênio. Eu vou chegar nesses coeficientes, onde eu vou ter o balanceamento para 2 alumínios, formando, então, 4 Al3+, e 6 O2-. Então, sempre que você precisar fazer um balanceamento de elétrons na semi-reação catódica e anódica, na oxidação e na redução, né, você observa o seguinte: se o número de elétrons for diferente, basta você multiplicar as equações invertendo, né, esses números de elétrons para você fazer o balanceamento. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Muito bem. Aqui coloca o mundo do trabalho, né, com relação à engenharia de materiais e tal. Isso aqui é um ramo ainda está mostrando o esquema, né, de produção do alumínio. É relativamente caro, né, você produzir o alumínio, porque a temperatura de fusão da alumina é muito alta, né? Então é colocado aqui, vejam que para você poder fundir a alumina, 2045 graus Celsius, né? Imagine, então, para você atingir essa temperatura, para conseguir fundir a alumina e você conseguir fazer a eletrólise dela, né? Mas o que acontece? Se você colocar junto da alumina algumas substâncias, como a criolita, né? Essa substância aqui é o hexafluoroaluminato de sódio, você vai fazer, então, com que a alumina consiga se solubilizar e você diminui essa temperatura de fusão, esse ponto de fusão, dessa mistura formada. E aí, quando você diminui o ponto de fusão, você gasta menos energia para isso, o seu processo fica viável, né? Então, é mostrado aqui
no processo aí de obtenção do alumínio, como que os caras, né, fizeram isso. Então, colocaram aqui os ânodos, né, de grafite, e aqui também cátodos de grafite. O cátodo de grafite, ele está justamente na crítica. Tem aqui a camada de criolita, e aí você consegue fazer a fusão da sua alumina numa temperatura mais baixa. Então aí o que acontece? Você tem a injeção dos elétrons aqui no cátodo de grafite, esses elétrons então passam aqui para a solução, começam a reduzir o alumínio 3+, ele funde, vem para a parte de baixo, que ele é mais denso, e sai aqui por baixo, controlado aqui por esse plug, né? Enquanto no ânodo de grafite, você tem aqui os processos de oxidação, o oxigênio então vai oxidando, os elétrons aqui vão saindo, e você faz um recolhimento, né, do gás oxigênio que é produzido aqui nesse processo. Claro que aqui está simplificado, né, mas você tem dispositivos aqui que coletam esse gás oxigênio para você dar um aproveitamento para ele depois, né? Tudo bem, galera? Aqui ele faz umas perguntas sobre, né, o método de obtenção aí do alumínio. Então, a pergunta que ele fala: ao tentar encontrar um método para a produção do alumínio, Hall trabalhou com a eletrólise aquosa de sais de alumínio. Qual o motivo da desistência dessa eletrólise? Ele desistiu da eletrólise aquosa porque o rendimento que ele tinha nesses processos por eletrólise aquosa era muito baixo, né? Gastava-se uma energia tremenda e a quantidade de alumínio que ele conseguia obter era muito pequena. Então, não justificava, né, você utilizar um processo com sais de alumínio, além desses sais serem mais escassos, né, caros e de difícil purificação, não justificava um processo em eletrólise aquosa porque não era viável, né? No item B, o que levou o cientista a rejeitar a possibilidade de trabalhar com a eletrólise da alumina fundida? Se ele fosse colocar alumina pura para fundir ali, eram mais de 2.500 graus Celsius para derreter aquela bagaça. Imagina a quantidade de energia para gerar o calor necessário para derreter essa alumina. E, além disso, imagine que materiais ele ia ter que usar para construir a cuba eletrolítica para suportar uma temperatura como essa. Se o ferro já funde, derrete a 1.300, que material que ele ia construir, né? Aquela cuba eletrolítica, né? Ia ser muito difícil, muito caro. No item C, com relação às formas de obtenção do alumínio, o Brasil já esteve no ranking mundial por praticá-lo de maneira econômica e ambiental. Pesquise e indique essa forma de produção. Então, o Brasil ele continua utilizando essa técnica, né, da eletrólise ígnea com a alumina fundida, com algumas substâncias para diminuir essa temperatura de fusão, mas o Brasil tem um trabalho muito bem feito no processo de reciclagem. Como o Brasil é um dos países que mais recicla alumínio, ele consegue, então, demandar, né, pressionar menos, né, essas usinas de produção, em termos de consumo de energia e em termos de exploração de minérios de alumínio. Então, isso acaba representando uma prática mais econômica e ambientalmente correta, né? Você pressiona menos o ambiente para extrair esse minério, processar todo esse minério para poder obter mais alumínio, vamos dizer, virgem. E quando você faz a reciclagem, você entra com esse material processado, então você diminui todos esses custos, né? Tanto custos de produção quanto, né, impactos ambientais. Tranquilo até aqui, galera? Sim. Deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Essa eletrólise já entra aqui aquosa, eu ainda vou explicar, né? Eletrodos ativos, também vou explicar depois. Eu vou pedir para vocês fazerem primeiro alguns exercícios sobre eletrólise ígnea. Então, está aí na página 50, tem o exercício 1, né, para vocês fazerem, então, as equações aí para eletrólise ígnea. Então, exercício 1, ó, item A, item B, item C, item D.
O exercício 2 também é uma eletrólise... Não, o exercício 2 é eletrólise aquosa, deixa para depois. Então, por enquanto, só esse exercício 1, para que vocês escrevam as equações para a eletrólise ígnea. Desses sais aí que vão estar sendo colocados aí para fusão, né? Deixa eu tirar aqui. Ver quem está guardando aqui. Ah, tá. Pessoal, alguma dúvida aí por enquanto? Tá tudo tranquilo? Nenhuma dúvida. Tranquilo. Ok, então. Galera, façam então esse exercício 1 sobre eletrólise ígnea. E na próxima aula eu vou voltar para explicar como é que funciona a eletrólise em solução aquosa e também quando fazemos eletrólise com eletrodos que não são inertes, eletrodos ativos, eletrodos que vão participar lá do processo, né, das reações de óxido-redução. Então fica, por enquanto, o exercício 1, aí da página 50, sobre eletrólise ígnea, e na próxima aula nós retornamos aí para destrinchar os demais processos. Tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Pessoal, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus, um bom feriado e até o nosso próximo encontro. Até, Jota. Tchau, Falou, galera. professor. Bom feriado. Tchau, bom feriado. Um abração.